Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E o Flamengo pode perder sim um jogador nessa janela de transferências. De acordo com o companheiro Vene Casagrande, olheiros do Milan estiveram no Maracanã no último sábado e assistiram ao jogo do Flamengo, grande vitória, aliás, sobre o Coritiba por 3-0. E estiveram de olho no Everton Araújo. Faz muito sentido essa história porque o Corinthians quase vendeu um volante, o André, para a equipe rossonera da Itália. E o negócio não foi para frente. Então, Everton Araújo passaria a ser uma alternativa para essa situação da equipe italiana, que está fora da UEFA Champions League. Mas é claro que o Flamengo tem uma meta ambiciosa de venda de jogadores, né? O Flamengo precisa vender 256 milhões de reais neste ano em jogadores, de acordo com o orçamento, e até agora vendeu 47 milhões de reais, com Juninho, Iago e Vitor Hugo. Então o Flamengo precisa vender jogadores para bater essa meta, até para que possa contratar nessa janela de transferências. E fica claro, de acordo com as palavras do técnico Leonardo Jardim, após esse jogo contra o Coritiba, que o Flamengo vai ao mercado para contratar um meia, né? Mas o investimento no Flamengo, por enquanto, não pode ser muito alto. O orçamento é a pedra fundamental para uma boa governança financeira e o Flamengo vai se manter fiel a isso. Isso é informação. Não vai cometer loucuras de forma nenhuma. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha no esporte, não conhece o site da BandBet, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, ou então, se preferir, digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. bandbet.bet.br. Os dois caminhos te levam para a capa do site. E uma vez na capa do site, você tem as melhores oportunidades do mercado para um jogo histórico para o esporte brasileiro. João Fonseca entra na quadra nesta terça-feira, não antes das 3 horas da tarde, para enfrentar, nossa senhora, um gigante tcheco de 1,96 m nas quartas de final. Eu sou mais João Fonseca. O João Fonseca está pagando 1,45 neste momento para ganhar o jogo, hein, pessoal? Então, vamos fazer uma fezinha no João Fonseca. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Completando então o raciocínio em relação a isso. O Everton Araújo, gente, é um bom jogador, em evolução ainda, né? É um jovem jogador revelado pelo Flamengo que mostra que a base do Flamengo ainda pode render frutos, né? É importante olhar para isso, né? Para essa questão da base, que neste momento vive um período de transição. O Flamengo não revelou um jogador como o Vinícius Júnior, que foi uma venda de 45 milhões de euros, como o Lucas Paquetá, uma venda de 35 milhões de euros, uma venda como o Renier, uma venda de 30 milhões de euros, né? Então, assim, eu não acho que o Flamengo conseguiria esse valor no Everton Araújo, mas com certeza seria um bom valor, aí, sei lá, especulando, cerca de 20 milhões de euros, me parece justo por esse atleta, né? E aí o Flamengo iria ao mercado para contratar para duas posições, um meio-campista e também um atacante para ser reserva do Pedro, né? Que é uma posição carente no time do Flamengo, né? Se não tem o Pedro, não tem ninguém. E aí o Flamengo precisa ir ao mercado, faz tempo, aliás, para contratar esse substituto do Pedro. Eu penso que o Flamengo até deu uma certa sorte no ano passado, quando teve no Bruno Henrique uma figura determinante até na final da Libertadores da América, né? Teve uma oportunidade ali no primeiro tempo, tal, finalizando para fora. O Bruno Henrique acabou indo bem, mas não dá para contar sempre com o Bruno Henrique, que teve o contrato renovado
para ser o substituto do Pedro. Até porque o Pedro demanda um tipo de jogo associativo diferente do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique é um jogador que precisa de espaço, é um jogador mais de transição do que o Pedro, né? O Pedro é um jogador mais de área, que pode sair da área para fazer associações, por exemplo, com a Arrascaeta ou até com o Samuel Lino. Foi uma grande sacada do técnico Leonardo Jardim na partida contra o Coritiba, né? Samuel Lino jogando mais centralizado, fazendo associações com o Pedro, né? Para que o Flamengo obtivesse sucesso ali nas suas investidas ofensivas, e foi justamente isso que aconteceu, por exemplo, no lance do primeiro gol, né? Samuel Lino fazendo uma pressão na saída de bola do adversário, Pedro dando passe para o próprio camisa 16 do Flamengo marcar o primeiro gol, que não finalizou bem, é verdade, mas acabou marcando na saída do goleiro Rangel, que saiu de forma um pouco atabalhoada do gol, inclusive, e tal, mas o Samuel Lino não tem nada a ver com isso. Samuel Lino, para mim, é titularíssimo no time do Flamengo. E aí também o Flamengo pode achar soluções no mercado, porque quando o glorioso Leonardo Jardim fala num meio-campista, a gente pode enxergar alguns cenários nessa história, né? E aí ele não está enxergando o Paquetá como esse jogador. Eu discordo dessa história, e aqui a gente emite opinião também, além de dar informação. Eu acho que o Paquetá pode sim ser o substituto para o Arrascaeta, e os dois devem jogar juntos. Está nas condições ideais do Flamengo. O Paquetá, inclusive, que está servindo a seleção brasileira, que já está nos Estados Unidos para a preparação para a Copa do Mundo, né? Então o Paquetá pode ser esse jogador, mas se o Leonardo Jardim não enxerga dessa forma, quem seria o cara? Jorge Carrascal? Mas aí pode ter um indicativo de que o Carrascal pode sair do Flamengo, né? O Carrascal é um jogador negociável. Aliás, o Flamengo não tem jogadores inegociáveis. É claro que tem aqueles que são mais importantes, mas o Carrascal, no caso, não é um jogador inegociável. Então o Flamengo pode sim ir à busca, né, de um meio-campista. Eu acho importante, mas não acho nesse momento que seja a posição ideal. E precisa ver também as condições do Saul, né? Saul é bom jogador, cara. Mostrou isso no ano passado, quando o Flamengo não tinha Eric Pulgar, mostrando ali que tem qualidade numa baita dupla de volantes, com o Jorginho, né? Esse sim, um jogador fundamental para o time do Flamengo, mas depois da lesão grave que sofreu no calcanhar, Saul não consegue desempenhar como fez naquela época. Então precisa ver se o Saul vai ficar, se o Saul vai continuar a carreira dele, que é uma lesão muito complicada. Ele até reclamou de sentir dores e tal após essa lesão. Então é muito importante que o Flamengo faça uma avaliação do elenco para atuar de forma certeira no mercado. Deixe seu like neste vídeo, galera. Até a próxima e tchau, tchau.